Fala, engenheiros, tudo bom? Nessa linha que a gente está falando agora, né, sobre atingir clientes através de um planejamento de marketing, tá? A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento pessoal, a importância do desenvolvimento pessoal, tá? Você percebe que muitas pessoas, principalmente o engenheiro, que é muito técnico, a grande dificuldade é justamente se colocar, é justamente, por exemplo, se comunicar, a comunicação, né? Passar uma mensagem e ser recebida por alguém e esse alguém goste dessa mensagem. Ou seja, para isso você precisa ter, né, saber e ter um desenvolvimento pessoal, ter um domínio da sua pessoa primeiro, né, que a gente fala, ter uma autoliderança, se liderar, saber o que você deve colocar, conhecer também, conhecendo você, você vai também conhecer como as pessoas agem, para que você realmente tenha um trabalho que possa atingir os clientes de forma certeira, ok? Então, a gente precisa de comunicação, o desenvolvimento pessoal, que isso facilita a autoestima. Então, você tendo uma boa comunicação, uma boa autoestima, fica muito mais fácil de você se relacionar, ter clientes, saber conversar, né, com esses clientes, ouvir esses clientes, atender as necessidades deles, desenvolver, né, então um bom projeto e aí uma boa obra, com relacionamentos também, como a gente já falou nos vídeos anteriores, se você não assistiu, assista, né, da importância dos relacionamentos com fornecedores, com mão de obra e tudo mais. Então tudo isso depende de um desenvolvimento pessoal, ou seja, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, é importante que a gente desenvolva, no mínimo, que eu coloquei aqui, ó, 6 áreas, tá? 6 áreas. Por que isso? Porque muitas vezes essa pessoa ela só fica, né, dentro de uma área dessa, ou seja, ela não vai ter resultado, porque ela pode ser muito bom numa coisa só, mas falta, né, aquele todo que vai realmente fazer com que essa pessoa deslanche, ok? Então, quais são essas 6 áreas aí que eu tenho que desenvolver? Tem a área familiar, a área do seu espírito, a área de relações sociais, a área do seu corpo, tá? A área financeira e a parte do intelecto. Ou seja, vou colocar aqui de uma forma mais rápida, né, de uma forma rápida, mas de uma forma simples, tá? Que vai exemplificar melhor, tá? Então, por exemplo, você tem que ter nesse desenvolvimento né, no pessoal, tá? O lado, tá, do relacionamento social, por exemplo. Você tem que ter realmente network, como a gente vem falando. A gente tem facilidade de comunicação e estar em contato com as pessoas, tá? Então, isso é importante, se você é um engenheiro muito técnico, ficar dentro do seu escritório, não ter relacionamento, não vai ter sucesso. O que é importante também? Você ter o lado familiar, tá, adequado. Por quê? Porque vai te dar segurança, tranquilidade, para você desenvolver um bom trabalho. Né? Infelizmente, quantas pessoas que acabam levando para o trabalho, né, transtornos, dificuldades, problemas, porque está com problemas familiares. Então precisa estar resolvido, né, o seu problema familiar, ou seja, está numa situação bem desenvolvida, tranquila, o lado familiar. É importante também que você tenha o teu corpo, né, de forma harmônica. Então, né, procure se alimentar bem, dormir bem, né, respirar bem, fazer exercícios físicos. Por quê? Porque você estando, né, com o teu corpo, né, consequentemente a alma vai estar boa também, e aí tudo vai facilitar para o seu dia a dia. Então você tem que ter esse desenvolvimento pessoal em relação ao seu corpo, tá? Outro item que a gente tem aqui, a parte do intelecto, ou seja, você precisa buscar conhecimentos, aprender, tá? Como eu falo, tome cuidado no aprender hoje, né, que a gente está na era da informação, tem informação de tudo quanto é lado e isso te traz confusão. Então, tome cuidado, procure focar naquilo que realmente é onde você enxerga valor, né, e busque, né, esse conhecimento ali, né, através de um mentor, através de uma literatura, né, através, né, daquele foco que você busca para que realmente você tenha resultado. Então, essa parte, né, do desenvolvimento em relação ao intelecto, a parte realmente, vamos dizer, mesmo técnica ou mesmo, né, como a gente fala aqui, pessoal, do desenvolvimento pessoal, tem que estar muito bem também desenvolvido, senão você não vai ter sucesso. O outro lado é o lado espiritual, ou seja, o que é o lado espiritual? O lado onde você se encontra, onde você está bem com você mesmo, tá? Acreditando, independente, né, cada um tem o seu lado espiritual, não tem o errado e não tem o certo, mas ele tem que desenvolver, ou seja, ele tem que se encontrar, ele tem que entender o porquê que ele faz aquilo, né? Como ele se sente bem, né? Ele se sente bem, o seu espírito, né? Como eu falei também, a sua alma, como que ela vai estar no seu dia a dia, né? Ela está entendendo o que está fazendo, tem um propósito, tem, né, uma motivação de vida em relação ao seu espírito, então é importantíssimo o espírito.
E por último, né, o sexto área que eu falei e que eu vou explicar um pouco melhor é o lado financeiro, ou seja, a gente tem algumas necessidades na vida, que a gente começa pelas necessidades básicas, tá? Que é a se alimentar e ter um abrigo, tá? Que são as primeiras necessidades do ser humano, tá? Que é uma que a gente chama a zona da fome, tá? Essa necessidade tem que ser atendida. Depois que você conseguir atender essa necessidade, aí sim você vai começar a desenvolver até outras coisas. E isso vai te dar segurança e vai te dar também autoestima, vai te dar também o senso, né, de que você tem a tranquilidade, né, de poder oferecer não só para você, mas muitas vezes, né, para a tua família, um certo conforto, tá? Que isso é importante, é bom, né, para ser feliz. Então é um crescimento que é de extrema necessidade. Infelizmente a gente, né, vive num mundo, né, que é capitalista, um mundo que existe a necessidade de se ganhar dinheiro, então esse lado também tem que ser desenvolvido. Vou falar aqui novamente, tá? Então, ó, desenvolver família, espírito, relação social, corpo, o lado financeiro e o intelecto, tá? Então, desenvolva esses 3 lados que você com certeza vai ter muito mais sucesso. Tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem mais um lado do que o outro. Tudo bem, são perfis, cada perfil, cada pessoa tem um desenvolvimento maior de um lado, mas não deixe de desenvolver as outras áreas também, porque senão vai fazer falta na sua vida. Quer desenvolver mais? Tem algumas dicas também, que tem alguns livros interessantes que eu já li e que me trouxe muito desenvolvimento. Como, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? De Dale Carnegie. Então, esse é um livro muito importante e bom para a nossa vida, tá? O Monge Executivo, né? Um livro também que ficou vários meses, talvez anos, né, em primeiro lugar, um dos livros que mais vendas teve. Então é super importante, o Monge Executivo, tá? E tem também aqueles livros da linha Pai Rico, né? Por exemplo, Filho Rico, Filho Vencedor. É um dos livros também importantíssimos para que a gente, né, leia e com certeza vai crescer no nosso desenvolvimento pessoal. Por que a gente está falando isso? Porque isso vai refletir na nossa profissão, na captação de clientes, no desenvolvimento das obras, tá? E no nosso resultado como um sucesso, como um profissional que realmente atinge a sua plenitude, ok? Então, se você gostou, faça o seu joinha, faça o seu comentário e até o próximo vídeo.